Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao minicurso Aprender a Aprender. O meu nome é Maria Angélica do Nascimento, eu sou coach educacional e coach vocacional e pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. Então, nós já fizemos as 3 primeiras videoaulas, hoje é a 4ª videoaula para encerrar o minicurso. Na primeira videoaula, nós aprendemos sobre as principais técnicas de estudo e como que o nosso cérebro processa a aprendizagem, fazendo a interligação entre as funções executivas, que são funções de planejamento, organização, decisão, controle inibitório, atenção, com as funções cognitivas, que são o foco atencional, a concentração, a memória, com outras funções conotativas que estão relacionadas à nossa motivação, à força de vontade e às questões afetivas, que interferem na aprendizagem. Então, nós aprendemos sobre isso, e na segunda videoaula eu abordei como estabelecer as metas de estudo, que são metas SMART, que a gente chama de metas inteligentes. Então, como se motivar para estudar e como estabelecer prioridades, né? Prioridades em geral na vida, mas em relação à lição de casa, à sessão de estudo, ela se tornar uma prioridade. Então, trazer essa conscientização para os estudantes em relação a isso. A terceira videoaula nós abordamos os ambientes de estudo. Então, eu dei várias dicas bem práticas de como você pode otimizar o seu ambiente de estudo para bloquear as distrações e para ter melhor rendimento. Nós aprendemos que cada pessoa tem um estilo de organização, há pelo menos 3 estilos, que é o estilo visual, o estilo espacial e o estilo cronológico. Algumas pessoas podem ter um misto, como por exemplo, eu tenho um misto entre estilo visual e espacial, e como que isso pode impactar no rendimento dos estudos. Então, eu expliquei detalhadamente sobre isso e também dei várias dicas de como organizar a mesa de estudo, como organizar os materiais, como fazer uma estação de estudos portátil que eu possa manipular e levar os materiais para estudar na mesa de jantar, na mesa da sala, na mesa da cozinha e ter um ambiente otimizado em casa para quem não tem um home office, não tem uma sala de estudos ou não tem uma escrivaninha no quarto para estudar. Dei várias dicas práticas e hoje nós vamos aprender como organizar a rotina e o cronograma de estudo na prática, um cronograma que seja realmente eficiente e produtivo. E eu quero trazer primeiro uma frase do Martin Luther King, que é: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, o desafio aqui é justamente dar o primeiro passo, porque quando a gente olha o ambiente de estudo desorganizado, uma criança que tem o rótulo de bagunceira, desorganizada, distraída, e que tem baixo rendimento nos estudos, que foge da lição de casa, todos esses problemas relacionados à aversão à lição de casa, aversão à aprendizagem em geral, eles trazem muito medo, muita insegurança e um senso de incapacidade, principalmente dos pais, das famílias, que se veem com esses conflitos em casa. Mas o conselho que eu dou é: dê o primeiro passo. Você vai avançando a partir do momento que é estruturada a rotina e é estruturado o cronograma de estudo, você vai avançando e o seu filho também vai criando o senso de autonomia, essas habilidades elas vão sendo treinadas. Então, nós deixamos bem claro que é interessante que você ensine essas habilidades, né? Gerar o conflito através da briga, através do castigo, não vai gerar o desenvolvimento no cérebro do seu filho, da criança, do adolescente. Então, é necessário que nós, como adultos ou os cuidadores, treinem essas habilidades de estudo e, com isso, a criança, o adolescente vai desenvolvendo habilidades e vai criando, desenvolvendo autonomia e sendo um estudante mais eficiente, mais produtivo. Então, uma pergunta que chega muito para mim é: quanto tempo deve durar a lição de casa? Quanto tempo deve durar o tempo de estudo em casa? E antes de responder essa questão especificamente em relação à quantidade de tempo, eu quero deixar frisado que é mais importante em relação à qualidade dessa sessão de estudo, a qualidade do tempo que é dedicado ao estudo, a qualidade
em relação às técnicas que são empregadas é muito mais importante do que o tempo, a quantidade de tempo em si. Então, é interessante que sejam preparadas lições em sessões, que eu já expliquei essa técnica de estudo distribuído e de estudo intercalado, fazendo a rotatividade entre as matérias e distribuindo o tempo para que o cérebro possa trabalhar de modo focado e de modo difuso. Então, o cérebro precisa desses dois modos para que possa ter o melhor rendimento. O que seria o modo focado? O modo focado é quando você está numa aula, por exemplo, assistindo uma videoaula como essa, assistindo um vídeo, e sua atenção está realmente focada. Você está selecionando aquele conteúdo, está prestando atenção para compreender aquele conteúdo. Então, o estudante, o aluno do ensino fundamental, sendo presencial, ele está na sala de aula, tem vários distratores, né? Tem os colegas para conversar, tem ruído, tem várias coisas que podem distrair sua atenção, mas ele dedica o seu tempo, a sua mente fica focada no que a professora está explicando, ele consegue selecionar a sua atenção para aquele momento no que a professora está dizendo. Então, esse é o modo focado do trabalho do cérebro. Agora, tem um modo difuso, que é quando você está distraído, você não está pensando em nada especificamente, a tua energia mental, vamos dizer assim, está em modo de recompor-se. Então, o cérebro precisa desse tempo de modo difuso também, dessa distração, vamos dizer assim, de não ter a atenção totalmente focada, porque se você tiver somente no modo focado, o seu cérebro vai gastar muita energia. Muita energia para o cérebro é glicose, então vai gastar muita glicose e vai gastar outras substâncias químicas que o cérebro produz, o nosso organismo produz, que são os neurotransmissores. Então, o rendimento não vai ser tão bom quanto você fizesse sessões de estudo intercaladas, com sessão distribuída, o estudo distribuído em matérias e tempos, com intervalos, para você ter esse modo difuso entre essas sessões. Dessa forma, o seu cérebro vai se recompor em relação à energia e é interessante também se hidratar e relaxar. Outra observação é quantas horas de sono. O sono é também regulador dessa aprendizagem. Então, para que haja a consolidação das memórias, a gente precisa do sono regular. E os adolescentes, os pré-adolescentes nessa faixa etária, do ensino fundamental 2 especificamente, precisam de, em média, 10 horas de sono para se regular, né? Recomendado pelos pediatras, em média, 10 horas. Alguns precisam até de 12 horas para se recompor. E para consolidar as memórias, consolidar o aprendizado, eu preciso ter esse equilíbrio na minha rotina, incluir as sessões de estudo diário, que é mais interessante do que dedicar algumas horas na véspera de provas, o que é um hábito ruim, que isso não irá consolidar na memória os aprendizados. Então, respondendo especificamente a pergunta, quanto tempo deve durar a sessão de estudos em casa? Eu trouxe aqui uma regrinha, na verdade, para aproximação. Então, baseado na série do aluno, a cada série é colocado 10 minutos por série. Então, uma criança que está na terceira série vai estudar, né, pode estudar 30 minutos de lição de casa. Um aluno do sexto ano, o indicado seria, então, 60 minutos, 1 hora. Mas isso é uma aproximação, não é uma regra, porque depende do tipo de disciplina, por exemplo, se é uma disciplina de cálculo, de exatas, ou se é uma disciplina de humanas, que envolve mais leitura, mais exercícios dissertativos, ou se é a carga horária daquela disciplina, por exemplo, português e matemática, que tem maiores cargas horárias no horário escolar das crianças, dos adolescentes, o volume de lições, o volume de atividades, né, que é demandado da escola, da disciplina também. Então, tem que considerar vários fatores para se organizar a rotina e as sessões de estudo para fazer a técnica de estudo distribuído e intercalado. Além disso, o estilo de aprendizagem, então, cada aluno tem um estilo de aprendizagem, alguns têm um estilo mais visual, outros têm o estilo auditivo, sinestésico, então, eles vão se adaptar
nessa rotina de estudo, utilizando técnicas que sejam mais auditivas, visuais ou sinestésicas, e também as técnicas específicas mesmo de estudo intercalado ou de estudo distribuído. Então, qual técnica ele vai utilizar? Se ele vai fazer uma leitura passiva só grifando o texto, a gente já viu que não vai ter melhor rendimento nos estudos, né, na aprendizagem em si, na memorização, realmente na retenção e consolidação dos estudos, do conteúdo. E se ele utilizar uma técnica mais eficiente, como intercalar os estudos, fazer a rotatividade das matérias e, além disso, fazer sessões, por exemplo, 30 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, 10 minutos de intervalo, mais 30 minutos de estudo, e intercalando, por exemplo, uma técnica de leitura ativa com um mapa mental, ou uma técnica de anotações de Cornell, como eu já compartilhei com vocês na primeira videoaula, isso vai ter melhor rendimento do que se ele fizer, por exemplo, 2 horas de estudo só de leitura passiva, ou ficar só assistindo a videoaula de forma totalmente passiva. Então, aqui eu trouxe um quadro que tem o tempo de estudo em minutos e o intervalo também em minutos. Então, para alunos do ensino fundamental 1, que são as crianças menores, o tempo seria aproximado, né, de 15 minutos e o intervalo de 3 a 5 minutos. Para crianças do ensino fundamental 1, mas que apresentam dificuldades de aprendizagem, o tempo de estudo pode ser menor, com sessões de 10 minutos e intervalos a 3 a 5 minutos, desde que essas sessões sejam monitoradas e supervisionadas. Então, esses estudantes com dificuldades de aprendizagem, eles precisam ter um tutor, um adulto, um cuidador, um professor, um coach, uma psicopedagoga, acompanhando nessas sessões de estudo. Então, ele precisa ter o suporte do pai ou da mãe, mesmo que não esteja sentado com o estudante ali, mas que esteja monitorando e esteja fazendo esse suporte, mesmo que presencial de longe. Por exemplo, a mãe está na cozinha e o filho está na mesa da cozinha estudando. Então, ela está ali por perto e ele pode tirar dúvidas, e só a presença do adulto ali vai ajudar a regular suas emoções para que ele se concentre na atividade. E também pode ajudar a preparar, né, o roteiro de estudo do que ele precisa estudar no dia. Então, os estudantes que têm muitas dificuldades de organização, são muito agitados ou distraídos, desatentos, eles precisam ter esse suporte e esse acompanhamento maior. Por isso que o intervalo de tempo é menor. E ensino fundamental 2 pode variar de 20 a 30 minutos cada sessão de estudo, e o intervalo também de 3 a 5 minutos. Mas como eu já disse, né, mostrando o slide anterior, esse tempo dessa sessão de estudo, ele pode ser personalizado dependendo do aluno, do estilo de aprendizagem, da técnica de estudo utilizada na sessão, e também do estilo de organização da família, no estilo da rotina da família. Então, depende de vários fatores para que a gente possa otimizar o tempo de estudo. Aqui eu trouxe um quadro de horários, né, com os dias da semana, começando por segunda-feira até domingo, e os horários durante o dia até a noite. O que é importante para, antes de organizar a sessão de estudo, é organizar a rotina do dia, a rotina de cada dia da semana. Então, ter um horário para as atividades de vida diária, que a gente chama, que seria as atividades de acordar, qual é o horário de acordar, qual é o horário para dormir, o horário de banho, escovar os dentes, os horários de você se cuidar, né, os horários de higiene, os horários das refeições, dos lanches, do almoço, do jantar, café da manhã, os horários de aula, sejam elas online, né, ou presenciais. Algumas aulas online são ao vivo, né, que a gente chama de síncronas, e outras são assíncronas, que são gravadas. Então, mesmo assim, é interessante que estipule na rotina qual o horário que vai assistir essa videoaula, mesmo que seja gravada, ou qual o horário que vai assistir a videoaula, se for síncrona, o aluno precisa estar presente, né? E as atividades extracurriculares que muitos estudantes têm, né?
atividades em clubes, atividades de cursos, como o curso de inglês, que é muito comum, atividades de ginástica, balé, judô, enfim. O lazer, as atividades de lazer ou atividades livres, né, espaço para que possa escolher o que vai fazer, dependendo do seu gosto. Compromissos fixos, que podem ser reuniões da comunidade, enfim, eventos, os esportes e atividade física, as sessões de estudo e as tarefas domésticas que, dependendo da idade, cada família, né, coloca para o aluno, para o estudante também, para o pré-adolescente, para o adolescente fazer alguma atividade e ajudar em casa. Então, isso vai depender de cada família, de cada estilo de organização, para que possa ser montado um quadro com a rotina daquela criança, daquele pré-adolescente, daquele adolescente. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um estudante em que foi organizado, né, todos os dias, os horários para cada atividade. Então, é um estudante da tarde, né, ele vai à escola no período da tarde, a partir da 1h30 da tarde ele está na escola, e o período da manhã era totalmente livre e não tinha uma organização. Apenas terça-feira e quinta-feira que ele ia para a aula de inglês, então era praticamente fechado, né? Porque tem o tempo de deslocamento, apesar de ter esse tempo de deslocamento, além disso, ele precisava se preparar, depois chegar da aula de inglês para fazer as outras atividades, tomar banho, almoçar e ir para a escola. Então, fora essas duas atividades que eram fixas, né, com a aula de inglês de manhã, ele tinha o tempo livre. E o que foi organizado? Foi organizado a possibilidade dele ter um tempo livre de manhã, de 2 horas, na segunda, na quarta-feira, e na segunda-feira ter um tempo de meia hora para organizar a agenda escolar dele, para organizar os seus estudos, ter um tempo na quarta-feira e na sexta-feira para ele usar o iPad e o Note, já que ele estava com muito tempo de tela, então a família limitou esses 2 tempos para que no começo da manhã, de segunda e quarta-feira, que ele teria livre, ele pudesse fazer outras atividades, né? Pudesse brincar, jogar, fazer outras coisas, além de ficar no computador e no iPad. E, além disso, ele tem no sábado a catequese. Fora isso, o que foi feito para que ele pudesse criar o hábito de estudo e ser monitorado em relação aos estudos? O acompanhamento com a família. Então, a lição de casa foi colocado às 8 até às 9 horas da noite, para que ele pudesse organizar as lições de casa e ter sempre alguém da família monitorando. E fazer o revezamento também entre a mãe e o pai. Então, foi colocado das 8 da noite até as 9 horas, 1 hora por dia, exceto na quarta-feira, que ele tem futebol, e na sexta-feira ele tem 2 horas para fazer todos os trabalhos, se dedicar aos estudos, preparar pesquisas, preparar trabalhos que demandem mais tempo também. Então, foi otimizada a rotina da melhor forma para se adaptar, né, aos eventos que tinha, o futebol e todas as atividades extracurriculares, e também o tempo para ele ir dormir e descansar. Então, tem tempo livre, tem tempo para o computador e tem tempo para os estudos, e tem o hábito de estudar todos os dias acompanhado pelo pai, mesmo que esse pai, essa mãe não ajude na lição de casa em si ali, mas estão presentes caso precisem tirar dúvida ou auxiliar, eles estão presentes, dedicados para isso. Então, foi feita essa otimização aqui, que é bem interessante e que pode inspirar vocês também. Aqui eu vou compartilhar agora um estudo de caso, que foi uma estudante que eu atendi no ano passado, né, com várias demandas em relação à organização. Então, as dificuldades de aprendizagem, o rendimento de aprendizagem estavam sendo prejudicados por causa principalmente da organização. Então, uma estudante de 7º ano, com aulas remotas síncronas pelo Google Meet, ela precisava dedicar 4 horas diárias no período da manhã, e o
uso do Google Classroom que os professores utilizavam para compartilhar todas as atividades, para serem entregues, eram organizadas, concentradas no Google Classroom. O alto volume de atividades para casa vai valendo nota, então era necessário entregar essas atividades, essas lições de casa, para que pudesse computar na nota e na média. Provas trimestrais pelo ambiente virtual também, e não havia plantões de dúvidas ou aulas de revisão. As atividades extra-classe, que ela tinha inglês e cursinho de artes, ela tinha acabado de mudar de escola também, então tinha esse fator de adaptação ao contexto da escola, novos colegas, a uma nova rotina, novos professores, sobrecarga emocional devido a todas essas mudanças e mudanças de rotina devido à pandemia, devido ao lockdown. Então, tudo isso gerou vários estresses, conflitos e também repercutiu no seu desempenho escolar. Então, aqui a gente tem o quadro de horários com as aulas do Google Meet, né, transmitidas pelo Google Meet ao vivo, pelos professores, alguns intervalos de janelas, né, entre as aulas e depois o horário de almoço. Então, esse é um quadro de horários que essa estudante tinha. E aqui o recado da escola, uma cartinha que foi feita no terceiro trimestre para os pais, informando que se as notas dos alunos estiverem inferiores à média mínima, que seria 6, e o campo tivesse em branco, esses pais precisavam monitorar os filhos para que esses estudantes entregassem essas atividades para fechar essas médias que estavam em aberto. Então, tinha a possibilidade, então, de aumentar notas que estavam rebaixadas na média e também a possibilidade de fechar a nota, claro, se não fossem entregues, iria ficar abaixo da média e geraria a reprovação daquela matéria, né, daquela disciplina. Então, aqui, quais seriam as disciplinas que tinham mais dificuldade? Geografia ficou com abaixo da média, ficou com a nota 5 no primeiro trimestre, e no último trimestre, segundo trimestre, em português não foi fechado porque não foram entregues várias atividades. Então, para fechar essa média, a professora precisava das atividades e com a média, né, da falta dessas atividades, a nota ficou 3,5. E essa estudante já estava no terceiro trimestre com várias atividades acumuladas, então tinha atividades acumuladas desde o primeiro trimestre do ano. Então, o desafio era colocar em dia essas atividades para fechar essas médias e manter em dia as disciplinas do terceiro trimestre, que já valiam uma porcentagem maior na nota final. Na média final, é composto por 40%, né, da nota, seriam as notas do terceiro trimestre. Então, era esse desafio que chegou para mim, né, para esse atendimento. Aqui eu vou colocar uma frase do Martin Kusick, que eu compartilhei algumas frases dele na última videoaula sobre organização, que ele é um neurologista, que ele trabalha também, tem um livro sobre essa parte de organização dos estudos, e ele colocou uma frase que retrata muito bem essa situação. Deixar uma criança com dificuldades de organização repetir de ano é tão injusto e inútil quanto deixar uma criança com dislexia, que é a dificuldade de leitura, né, repetir o ano porque ela não consegue ler corretamente. E eu faço dele as minhas palavras. Então, repetir uma criança que está com dificuldades, seja de aprendizagem ou seja de estudos, é inútil, não vai ajudá-la a se desenvolver. Então, muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, elas sabem o que precisa ser feito, elas sabem que precisa entregar a tarefa, elas sabem que precisa entregar a lição de casa, elas sabem que precisa entregar aquela atividade, mas ela não sabe como fazer tudo isso, ela não sabe como se organizar. E aí entra a nossa supervisão e o nosso suporte. Então, o que foi feito nesse estudo de caso, né, que eu estou colocando como exemplo aqui? Para uma estudante de sexto, sétimo ano, o recomendado, né, em relação a tempo de estudo, seria de 40%.
Para um aluno do 8º ao 9º ano, o recomendado é que se estude 50% das horas que ele tem na escola. Então, por exemplo, um aluno do 8º ano que tenha 4 horas de aula de matemática no total durante a semana, no seu horário de grade escolar, ele tem 4 horas, né? Distribuídas talvez em 2, 3 dias, ou às vezes, dependendo da escola, em mais dias. Então, ele vai precisar estudar em casa 2 horas, que seria 50%. Então, ele vai precisar ter 2 horas distribuídas, né? É claro que é adaptável, mas pode ser até 2 horas de estudo de matemática, das lições de matemática. O tempo diário dessa estudante do estudo de caso seria aproximadamente 2 horas, e não estava sendo suficiente para realizar as tarefas daquele trimestre, porque já tinha tarefas acumuladas desde o primeiro trimestre que precisavam ser entregues. Então, o que foi recomendado foi a dedicação diária de 3 horas nas primeiras semanas que a gente implantou o sistema de organização de sessões de estudo, para que ela pudesse colocar em dia essas matérias para então reduzir o seu tempo de estudo. Então, foi recomendado que ela fizesse a cada 30 minutos um intervalo, né? E aliado a isso a outras técnicas de estudo, né? Que nós fizemos algumas sessões e que ela foi aprendendo a como fazer uma leitura, o resumo, o mapa mental e todas as outras técnicas de estudo nós fomos compartilhando, e ela foi colocando em dia as matérias, principalmente de português e geografia, que estavam pendentes. Então, como que ficou esse horário organizado? Então, no período da manhã, eram as aulas síncronas, né, ao vivo, no Google Meet, e tinha alguns intervalos em aberto. Então, foi proposto que nesses intervalos, nessas janelas, já aproveitasse esse tempo para colocar as tarefas em dia daquele dia, daquela semana. E no período da tarde, fizesse as sessões de estudo a partir das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Então, foi colocado as matérias que tinham maior demanda, que seriam matemática e português e ciências. E nos intervalos das outras matérias, seriam as tarefas que estavam pendentes, que ela poderia ir colocando em dia. Então, esse foi um cronograma pensado, foi adaptado também durante algumas semanas para que a gente conseguisse otimizar da melhor forma. Não foi da primeira vez, da primeira semana que correu tudo bem, mas foi criando-se esse hábito de organização das sessões e também o hábito de estudar com técnicas de estudo. Então, essa foi uma adaptação possível para aquela realidade, né, durante uma crise, né? Era urgente tomar uma atitude em relação às tarefas, às atividades, senão iria acontecer a reprovação. E aqui o planejamento de estudos detalhados, então, como tinha as atividades no Google Classroom, eu organizei as atividades especificando em cada sessão de estudo o que iria ser feito. Então, aqui as atividades das páginas do livro e o link para a sala, né, Google Sala de Aula, para o Google Classroom, para já otimizar também essa sessão de estudo. Então, dentro daquele dia, ela tinha que estudar filosofia, matemática ou português. Então, ela já sabia o que tinha que fazer e, com isso, foi otimizado o seu estudo, o seu rendimento e a sua organização. Então, já sabia realmente o que precisava ser feito e o que precisava ser entregue, e o link também para postar a atividade no Google Classroom, facilitando e organizando a vida. E aqui a gente tem o resultado do boletim final, então o resultado da organização das sessões de estudo, o resultado do plano de estudos detalhado, então cada dia ela sabia o que tinha que ser estudado, né, feito um roteiro de planejamento, o resultado também de se utilizar técnicas de estudo eficiente, de leitura ativa, de anotações dos mapas mentais, técnicas também que ela aprendeu para resolver problemas de matemática, e também o suporte da família e a flexibilidade da escola em se adaptar para esse momento. Então,
os pais conversaram, né, com a escola para reduzir o volume de atividades e para flexibilizar também, porque outras famílias estavam passando pelas mesmas dificuldades, não só essa estudante, mas era uma demanda de vários pais que não estavam conseguindo se organizar em relação à rotina de atividades em casa, e com isso foi alcançado esses resultados no boletim. A nota de geografia, ela conseguiu fechar com a média 6 no primeiro trimestre, que estava em aberto, com 5, e no último trimestre ela até melhorou em relação ao desempenho, conseguindo 7,5. Em relação ao português, que estava em aberto, que não tinha entregado várias atividades que valiam nota, ela conseguiu fechar a nota com a média 8, e com a média de português 2 especificamente, que ela não tinha entregado as atividades, ela conseguiu a média 9, e em português especificamente, o rendimento dela melhorou em relação ao primeiro trimestre. Então, ela teve um rendimento melhor praticamente em todas as outras disciplinas, devido a essa dedicação, realmente esse esforço que ela fez para se organizar em relação à rotina de estudo e a mudança de postura tanto da escola também, e essa participação, esse apoio da família que a acolheu em relação a essas dificuldades e promoveu essa oportunidade de ela aprender a desenvolver essas habilidades de estudo. E aqui é um depoimento, né, da mãe agradecendo pelo desempenho que ela teve no ano passado e também por essa postura, né, dela ter mudado essa postura e ter aprendido a colocar em prática as técnicas de estudo e as técnicas de organização do estudo que ela já colocou em prática para esse novo ano letivo de 2021. Então, agora é o momento de vocês colocarem em prática, né? Que eu desafio a todos a colocar esse cronograma em prática. Eu compartilhei com vocês as atividades e um quadro de horários de cronograma para vocês organizarem também o estudo, as sessões de estudo, seja do filho, seja da filha, seja de uma criança que você atende, ou que você dê aula particular, ou um estudante que você atende nas sessões de psicopedagogia que estejam passando por dificuldades em relação à organização. Então, você pode baixar a atividade, pode organizar suas sessões de estudo também, se você é um estudante, e se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo. Aqui eu deixei uma dica em relação ao cronograma do calendário. Qual seria essa dica? Alguns estudantes têm dificuldades de utilizar a agenda de papel, mas é interessante utilizar a agenda de papel para ter esse recurso físico e visual. Então, quem vai se beneficiar dessa estratégia são os estudantes que tenham essa dificuldade. Se não tiver à vista, eles não se lembram e não fazem. Então, aqui, qual seria a dica? Anotar as provas, as atividades, os trabalhos que precisam ser entregues nos post-its e criar um color code, que seria um código por cores. Por exemplo, provas azul, trabalhos em verde, atividades em grupo em laranja. Então, colocar as atividades por cores ou por disciplinas, vai depender da organização que você preferir, e você coloca no quadro qual é a data que você vai entregar aquela atividade ou a data da prova, por exemplo. Então, fica visualmente você já sabe que naquele dia você vai ter uma prova, naquele dia você tem que entregar um trabalho. Então, é uma forma de otimizar e visualizar as atividades. Uma outra dica é anotar as atividades da semana, né, das lições de casa, nesse bloco de espaço para anotações e ticando as atividades conforme elas forem sendo executadas, finalizadas. Então, ticou, risca e pronto. Aí, na próxima semana, você tem o tempo de organizar a semana, o roteiro de estudo e colocar no quadro quais são as atividades que precisam ser finalizadas, as tarefas que precisam ser finalizadas naquela semana. Então, é uma forma de usar o cronograma de estudos detalhado, né? Hoje eu tenho que estudar português e matemática, mas o que eu vou fazer em português e matemática? Então, eu já tenho aqui as tarefas que eu preciso realizar de português e matemática, conforme eu for fazendo as lições, eu já vou ticando. Então, uma forma de otimizar
o roteiro de estudo. Uma outra forma é usar uma agenda. Aqui eu trouxe um exemplo de um planner que eu tenho no PowerPoint, que eu otimizei ele para utilizar com alguns estudantes nos atendimentos online, mas que é adaptável à agenda de papel, à agenda escolar ou uma agenda comum. Então, aqui qual é a dica? Você vai utilizar o cronograma de aulas, né? Para... Ele foi... Peraí. Aqui vai depender, para você organizar o seu cronograma de sessões de estudos detalhado, você vai precisar primeiro do quadro de horários escolar. Então, tendo esse quadro de horários escolar, você já sabe que a aula de matemática eu vou ter na segunda-feira e na quarta-feira. Quais vão ser os horários de aula de português para você organizar o material na mochila, organizar também a entrega da lição de casa. Você pode organizar isso dentro daquela pasta que eu dei a dica da lição de casa e a lição para entregar para a escola, que é uma pasta com 2 abas, e você vai colocar de um lado as lições que vêm da escola, e aí o pré-adolescente, a criança vai executar naquele dia ou durante a semana, dependendo do seu roteiro, aquelas atividades, e quando finalizar a tarefa, ele já coloca na pasta com escrito levar para a escola. Assim não se perde as lições. E as sessões de estudo, você vai estipular qual seria o horário de estudo diário, de acordo com a idade, de acordo com a série, de acordo com o número de disciplinas, montar o cronograma de estudo detalhado. Então, esse é o primeiro passo, né? Ter o quadro de horários e, de acordo com o quadro de horários, agendar dentro da rotina as sessões de estudo, fazendo o uso do estudo distribuído e do estudo intercalado. E, além disso, anotar as atividades que precisam ser entregues, os trabalhos, as provas e as datas dos eventos, né? Então, ter um cronograma mensal, que eu consiga ver todos os dias do mês, ajuda na organização. E aqui a agenda semanal, que é onde você vai anotar as tarefas que vão ser realizadas e estudadas naquele dia. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Quando você tem tarefas para entregar, você já colocou lá no cronograma mensal, e aí você vai na sua agenda semanal e no dia você coloca entregar o trabalho de filosofia, entregar a pesquisa de ciências. Então, você anota no topo, assim, do dia, para você não se esquecer que você tem que entregar aquela tarefa, aquela atividade, mas anteriormente, o que é interessante é que os pais ensinem isso, né, orientem sobre isso, que anteriormente é preciso também programar as tarefas para realizar essa atividade. Então, aqui na quinta-feira ele tinha que entregar o trabalho de filosofia, então esse trabalho de filosofia ele vai fazer na sessão de estudos na segunda-feira à tarde. Então, na segunda-feira à tarde ele tem uma sessão de estudos para fazer esse trabalho de filosofia. Na sexta-feira, ele tem que entregar uma pesquisa de ciências, que é o prazo final. Então, na segunda-feira, ele também já colocou um intervalo aqui para fazer essa pesquisa e já deixar pronto para entregar no final da semana. Então, aqui tem tempo de estudo de português, matemática, biologia, tem o tempo de revisão, então tem o tempo de estudo distribuído por matéria, fazendo a rotatividade, né, distribuindo as matérias, as disciplinas, e tem o tempo intercalado de estudo também. Então, aqui tem os intervalos que aqui aproximadamente 20 minutos. Então, estudou, fez uma sessão de estudo de 20 minutos, fez um intervalo de 3 a 5 minutos, voltou, fez outra tarefa, ele já sabe especificamente o que ele vai estudar naquele dia. Então, essa é uma forma de organizar e fazer a distribuição dos estudos. E como usar o Google Agenda? Agora é uma estratégia digital. Então, a gente pode usar essas estratégias que eu passei para a agenda de papel, para a agenda física, né? Seja a agenda do modelo escolar ou um planner escolar, ou até uma agenda no Excel. Nesse caso, eu fiz no PowerPoint, mas o ideal seria usar a estratégia física mesmo. E o quadro também. E agora, a
O Google Agenda. Como usar o Google Agenda para otimizar e organizar as sessões de estudo e as tarefas, os eventos, as provas. Então, vamos lá. Para quem não conhece o Google Agenda, você precisa ter o login da conta do Gmail, que é o e-mail da conta Google. Então, quem tem a conta Google tem o Gmail, e aí você vai fazer o login da sua conta do Gmail e pode sincronizar os dados com os dados da agenda. Então, você vai acessar aqui na seção de aplicativos do Google a agenda, o Google Agenda. Quais seriam as vantagens de usar o Google Agenda? Uma, porque é gratuito, outra, porque ele sincroniza os dados, né, entre o e-mail, o Google Drive, o Google Classroom e o Google Meet. Ele compartilha eventos, então você pode compartilhar agendas entre várias pessoas, e isso vai ajudar a monitorar, os pais ajudar a monitorar as atividades dos filhos e os compromissos também, e compartilhar agendas para marcar eventos em comum. E ele faz a integração entre a agenda que está no Google Sala de Aula, no Google Classroom, com as atividades da sua agenda normal. Então, vamos ver como que isso funciona na prática. Então, aqui a gente tem a semana do Google Agenda. Aqui bem no alto, quando você abre, você vai nesse ícone aqui e faz as configurações de definições. Aqui eu coloquei para visualizar os 7 dias da semana, daquela semana específica que eu fiz o print aqui para compartilhar com vocês. Então, aqui ele está mostrando a semana em 7 dias. Então, você pode escolher entre 4 dias, 5 dias, vai depender do teu tipo de organização, ou se você quiser ver também o cronograma mensal, você consegue escolhendo aqui nessa aba dos dias. Então, você consegue fazer essas definições. Aqui do canto esquerdo, você vai encontrar o calendário do mês e os calendários que você tem. Então, dentro dessa agenda, você consegue colocar o seu calendário e o calendário de outras pessoas. Então, aqui tem os feriados no Brasil e as tarefas também, que é um outro tipo de atividade que você pode fazer, e os lembretes, se você quiser adicionar lembretes, os aniversários e a agenda, que no caso eu estou logada com esse perfil dessa foto aqui, como Maria Angélica. Então, essa é a agenda, está logada em uma conta. Então, aqui eu posso criar outras categorias de agenda que eu vou explicar agora como que você vai poder fazer isso. Então, o primeiro passo é as opções de visualização, que eu já disse que é uma opção que você pode fazer. Se você quer visualizar a semana inteira por 7 dias, ou 5 dias, ou mensal. E aqui você vai colocar o idioma, fuso horário, relógio, as definições, o que você quer acessar offline também tem essa opção. Mostrar os finais de semana ou não, mostrar os eventos que foram recusados, que alguém pode ter compartilhado com você e você recusou, mostrar os números da semana para você ver a sequência e ver o calendário ao lado na vista diária, que é para você visualizar o calendário aqui no canto esquerdo, como eu mostrei no slide anterior. Então, você pode otimizar a sua visualização de acordo com as suas preferências. Então, além disso, você vai lá em configurações, definições e você vai adicionar o calendário. Esse adicionar o calendário está escrito subscrever o calendário. O que você vai fazer aqui? Você vai inserir o e-mail do estudante, que no caso aqui, se for para os pais adicionarem a agenda dos filhos, vai adicionar a agenda do seu filho aqui através do seu e-mail, do e-mail que ele utiliza na sua agenda, certo? Então, aqui eu adicionei o meu outro e-mail, que é o coachmariangelica@gmail.com, e o outro e-mail, né, na verdade, o outro meu perfil aqui, recebeu o e-mail para liberar essa agenda, para compartilhar essa agenda. Então, nesse caso aqui, esse perfil seria o pai que está pedindo para o filho liberar a agenda, compartilhar a agenda com ele. Então, seu filho clica aqui nesse link e com isso ele configura para compartilhar com você
ou com qualquer outra pessoa a sua agenda. Então, tem como você fazer isso, né? Liberar a sua agenda para outra pessoa, e tem como você também solicitar para que outra pessoa compartilhe a agenda com você. Aqui no canto inferior direito, se você configurar, você também consegue receber as notificações na tela do seu computador, no desktop do seu computador, as configurações ou qualquer outra notificação de evento, de lembrete, você vai receber aqui nesse canto inferior direito. E como que então fica? Então, esse é o meu login, que eu já tinha feito o pedido para o login do meu outro, o login do Gmail, para que compartilhasse a sua agenda. Então, esse outro login da coach Maria Angélica aqui está em cor de rosa, né, em pink. Então, ela compartilhou a agenda, então eu consigo ver nos meus calendários a minha agenda, que é em azul, né, que eu tenho 2 lembretes aqui, ó, da minha agenda, e a agenda da coach Maria Angélica está aqui compartilhada comigo. Então, você pode ver o evento da agenda do seu filho, todos os compromissos que ele compartilhou, vai aparecer para você, se você ticar, para você visualizar a agenda dele compartilhando junto com a sua. Ou você tira também os seus compromissos, visualiza só do seu estudante, do seu filho. Então, uma forma de você compartilhar as agendas. Uma outra estratégia é otimizar, na verdade, a sua rotina, agendando os compromissos e as sessões de estudo. Então, como que você vai adicionar os eventos, os compromissos, as tarefas, a sua rotina na agenda? Você clica no dia da semana, simplesmente clica e já vai digitar o título da sua tarefa. Por exemplo, aqui eu digitei o mini curso, mas você pode digitar, por exemplo, lição de casa, ou entregar atividade ou prova, qualquer evento, qualquer tarefa você pode adicionar na sua agenda. O médico, a consulta, qualquer evento, seja de compromisso, ou seja lição de casa, sessão de estudo, você vai clicar naquele dia e adicionar. Aqui eu estou com a visualização da agenda semanal, mas você pode mudar aqui também, né, lá no cabeçalho, e visualizar todo mês e adicionar também esse compromisso no mês. Ou vir aqui no calendário, clicar no calendário naquele dia que você quer adicionar o compromisso e clicar nele, e a partir do horário que você escolher, você vai clicar em cima da linha e adicionar o compromisso. Uma outra função é você clicar no dia e, a partir do dia, você estipular o horário aqui, escrever por aqui. Então, tem várias formas de você acessar essa função. Além disso, você pode alterar a cor, né, aqui. Então, a cor das atividades da Maria Angélica, você pode colocar de vermelho, a cor do seu filho, cor de rosa ou outra cor, qualquer cor que tiver aqui disponível, você pode criar uma categoria por cor, seja por pessoa ou seja por tarefa. Então, dependendo do tipo de tarefa, por exemplo, as provas podem ser vermelho, as atividades podem ser verde, azul, enfim. Você pode criar um sistema de cores para codificar as atividades ou por pessoa. Isso vai depender do seu estilo e preferência também. Aqui tem a possibilidade de você excluir, você não tem mais aquele evento, foi cancelado ou mudou, ou teve que se adaptar, você vem e elimina. E também tem como editar, então você vai no lapisinho do lado e clica para editar. Então você pode editar o horário, você pode editar o título, a descrição, pode editar colocando um lembrete, aqui pode editar colocando um lembrete para você ser lembrado e o Google te envia um e-mail, ou você só recebe uma notificação na sua área de trabalho ou no seu celular. E também como colocar uma descrição da atividade aqui, se você quiser colocar uma descrição. Então, se você quiser adicionar, por exemplo, uma sessão de estudo e especificar o que vai ser estudado naquele dia, você pode utilizar aqui para otimizar e lembrar. Ou então, se for um evento, uma reunião, você vem e adiciona uma descrição aqui, salva e está pronto. Já adicionou o evento, a reunião, a aula, a sessão, a tarefa aqui.
Agora, como que faz a integração com o Google Sala de Aula, com o Google Classroom? Então, você precisa do login do aluno, né, do estudante, que utiliza a sala de aula, e você pode acessar a agenda desse estudante que está dentro do Google Classroom. Então, aqui eu tenho o exemplo de um estudante do 8º ano. Então, a sala desse estudante você acessa no Google Classroom aqui, pelos aplicativos do Google. Tem o Google Sala de Aula, o Google Classroom, dependendo da linguagem, né, do idioma que você escolheu no seu aplicativo. Você acessa o Google Sala de Aula. Aí o Google Sala de Aula você vê praticamente isso, os dados da turma e as matérias daquele dia. E aqui você vai achar a agenda da turma. Então, como que aparece para você? Você pode fazer configurações para receber por e-mail as notificações das atividades que os professores postarem. Então, aqui os professores postam diariamente as atividades daquelas aulas. Então, normalmente eles ministram a aula no Google Meet ou no Zoom ou em outro aplicativo de videoconferência e compartilha a atividade aqui. Então, ele posta atividade e coloca a data para ser entregue, ou atividade que não vale nota, independente, ele coloca aqui as atividades daquela aula, certo? E você pode receber notificações dessas atividades, dos comentários nas suas postagens e também das turmas que você se inscreveu, se é um aluno que está inscrito em várias turmas, e os comentários particulares, todos você pode receber notificação no seu e-mail. Aqui é como aparece a agenda da turma, então você pode clicar naquele ícone da agenda e vai aparecer os dias da semana e as tarefas e as atividades daquele dia que foram postados para serem entregues, finalizadas, né? Os prazos aqui. Então, você pode sincronizar com a sua agenda do Google normal, porque ela está sincronizada. Então, você vai lá no seu aplicativo de agenda, e aí você consegue visualizar a agenda do Google Classroom, que são essas agendas aqui, e aí você sincroniza com as outras agendas que você já tem, né? De tarefas, de feriados, de outras agendas. E com isso você pode criar as sessões de estudo, que seriam aqueles eventos que você vai clicar e diariamente o seu filho, a criança, o estudante vai estudar essa disciplina. Por exemplo, aqui na sessão de estudo de segunda-feira vai estudar matemática e depois espanhol, depois inglês. Então, aqui ele já tem a sessão de estudo e que você pode detalhar e aí você vai receber lembretes, né? O estudante vai receber lembretes que ele tem que estudar, por exemplo, matemática e geografia, português naquele dia. Então, é uma forma de organização. Como eu falei para vocês, dá para organizar pelo sistema de cores, criar um código de cores para cada disciplina e visualmente já se organizar em relação a isso. Fica mais atrativo e também mais fácil de memorizar as cores daquela disciplina e saber que naquele dia eu tenho atividades para estudar daquela disciplina. Então, é uma forma de integrar o Google Sala de Aula. Então, aqui teriam atividades que vencem um prazo no domingo e outra vence o prazo na sexta-feira, que são atividades que já estão agendadas lá no Google Classroom e que foram importadas aqui, integradas, né, sincronizadas pelo Google Agenda. Então, você pode otimizar e criar, organizar realmente uma rotina de estudos, utilizando também o Google Classroom. Então, se você for acessar essa agenda, o seu filho for acessar essa agenda no computador, ele vai receber os lembretes aqui no canto direito inferior. Se for acessar pelo celular, aí vai depender da configuração que você colocou, que você definiu, se ele vai receber os lembretes, ele vai receber os lembretes na tela ali do celular, né? Ou vai receber esses lembretes por e-mail. Então, vai depender das suas preferências do que você colocar. Então, agora o desafio é você colocar em prática em relação ao seu cronograma de estudo. Então, eu compartilhei, como eu falei, a atividade aqui na descrição do vídeo. Então, se você já baixou e já está pensando em como organizar suas atividades, parabéns. E
coloca em prática, né? O desafio é realmente colocar em prática e dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é organizar a rotina do dia mesmo, da semana, e organizar as atividades para que você possa ter, então, as sessões de estudo diário e conforme o seu estilo de aprendizagem do seu filho, estilo de organização, esse estudo possa ser otimizado, distribuindo, né, as disciplinas e fazendo a rotatividade entre as disciplinas e entre as técnicas de estudos também. Para finalizar, eu vou deixar uma frase do Augusto Cury, que também eu gosto bastante, que é: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então, nós vamos colher muitos frutos da educação desses adolescentes, desses pré-adolescentes do ensino fundamental, das crianças, se nós semearmos com sabedoria. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu agradeço a participação de cada um, né, nesse mini curso, e agradeço por participarem e interagirem também comentando nos vídeos. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através dos meus contatos nas redes sociais para tirarem dúvidas, principalmente em relação ao cronograma, as atividades que vocês tiverem, vocês podem tirar dúvida comigo nas minhas redes sociais. Então, aqui eu tenho o meu site, coachmariaangelica.com.br, o meu e-mail, coachmariaangelica@gmail.com, as redes sociais, aqui eu coloquei o Instagram, que é o que eu mais utilizo, estou sempre por lá compartilhando até dicas nos stories, então se quiser me acompanhar, é mariaangelica.nascimento, o meu Facebook, que também está integrado com o Instagram, Coach Maria Angélica Nascimento, e o LinkedIn, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é Maria Angélica Nascimento. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, podem ficar à vontade, eu vou ficar feliz da interação com vocês. Então, eu agradeço a participação de cada um, gratidão por estarem aqui comigo nessa jornada de aprendizagem.